Começando mais um episódio do Crosscast. Hoje eu tenho aqui comigo Danilo Dias, ele que é gerente de produtos, gerente de marketing da Cross Connection, e também o Márcio Barbosa, ele que é gerente comercial. Hoje a gente fala muito na Cross Connection de experiência do cliente. Por que que a gente diz isso? Porque esse mundo digital, ele proporciona isso. Foi a época que ter o ponto de internet era o suficiente para o cliente da Cross. Hoje, os clientes, eles querem mais. Então, agora a gente vai falar sobre os SVAs, que é o Serviço de Valor Agregado. Vamos falar inicialmente com o Danilo Dias. Danilo, prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, é uma satisfação poder participar aqui do Crosscast e mostrar para um pouquinho, né, para os nossos clientes e também para aqueles que não são clientes, que hoje a Cross Connection, a internet rápida, vamos dizer assim, é só o começo. Que bacana. E Márcio, hoje, né, quando a gente está falando, não é mais o suficiente só a internet, como você disse, é só o começo, mas assim, para o cliente da Cross, essa experiência digital, como que impacta diretamente isso no setor comercial? Bom, Ju, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do Crosscast. Na verdade, assim, com certeza, a grande vantagem, né, para os nossos clientes da Cross, tem até um estudo que a gente fez, que assim, depois que a gente começou a implementar toda essa parte de SVAs, né, dentro da Cross, seja da parte de streaming, seja da parte de benefícios, de sócio-torcedor, que a gente tem aqui também, telemedicina, hoje eu posso dizer afirmamente que mais de 30% das nossas vendas aumentou graças aos SVAs que o nosso gerente de produtos conseguiu trazer. Então, assim, hoje, de fato, a internet ela é um commodity, né? Isso aí qualquer outro provedor pode oferecer. Agora, os SVAs que a Cross oferece, que a gente pode se dizer que são de ponta, né, de prateleira, assim, esse é um grande diferencial para a gente, tanto no quesito de aumentar a quantidade de vendas, tanto para dar, de fato, para o nosso cliente muito mais benefícios, exato, para ele poder assistir os streams dele, para ele poder ir ao estádio com a família, né, para ele poder participar, de repente, de um telemedicina. Então, com certeza, é um grande diferencial, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Que bacana. E às vezes eu fico assim analisando, Dan, porque imagina a dificuldade que é para você como gerente de produtos ter um mix de produtos diversificado. Porque é um desafio. Porque, por exemplo, assim, eu como cliente, vamos supor, eu quero Disney, porque eu tenho um filho na minha casa, eu quero um Disney. Ah, mas olha só, Disney também tem ESPN, olha que bacana. E também tem a Marvel lá dentro. Ou seja, fala pra gente como que você fez para colocar. Porque hoje nós temos um EC, né? Temos um EC. E assim, de onde que surgiu a ideia, né? A Cross em si, carrega na sua identidade, né? Inclusive você fala muito no Instagram isso, que Cross é muito mais do que internet, né? E como que ela pode ser muito mais do que internet, né? Como que a minha missão é justamente isso, como que eu posso levar para os nossos clientes mais do que internet, mais do que cabo, mais do que fibra somente, né? Então a ideia que a gente fala aqui, o SVA, que é o Serviço de Valor Agregado, são benefícios, né, que estão inclusos dentro do combo do cliente, que está ali desde a parte de entretenimento, conteúdo, utilidade, conveniência. Então a gente agrega tudo isso como se fosse numa cesta e leva para os nossos clientes. E aí você pensa assim, qual é o melhor produto? Né? Aí que tá. Muitas vezes eu me pergunto e falo assim, eu ia querer isso para mim? Se eu como cliente da Cross, eu contrataria isso? Então é a primeira pergunta que muitas vezes eu faço para trazer um produto e que faça diferença mesmo, que o cliente utilize isso, né? Como você falou, tem a Max, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são todos esses benefícios, né? E aí a gente procura identificar primeiro qual é a persona, né? O cliente que chega até ali para o Márcio, para a equipe dele, e a menina do comercial, ela tenta identificar, falar, opa, esse cliente aqui, eu sei que o stream tal... Na verdade, faz tem que existir uma sinergia, né, entre vocês, porque Totalmente. O que acontece? Chega a solicitação, por exemplo, para o Márcio ali, cliente pedindo tal aplicativo, e de repente vai estudando o mercado, daí vai para você, para que exista, né, essa troca de informações para a gente poder atender o cliente. Isso. Então a gente tenta trazer um mix e uma cesta de produtos, e aí através dessa identificação que a gente tenta fazer no primeiro contato com o cliente, oferecer para ele aquele que faz mais sentido, né? A gente não tem o interesse da Cross muitas vezes ficar colocando benefício e benefício que não vai agregar valor nenhum. E pelo contrário, a gente quer que a experiência do cliente ele se transforme, né, usando esses benefícios. Isso é muito importante, porque ainda mais no mercado tão desafiador, né? Porque hoje em dia, de fato, assim, o mercado está muito mudado. Como a gente está falando agora, internet, todo mundo proporciona internet.
Nós tivemos há pouco tempo, né, um episódio falando da legalidade, né, dos provedores, como a Cross, né, está dentro da sua legalidade, a questão de impostos e tudo mais. E assim, para o comercial também esse desafio, porque ele tem que ficar atento ao mercado, não é mesmo? Na verdade, assim, Ju, essa é uma coisa muito interessante, né, que o Dias até citou aqui, porque, de fato, a gente trabalhava, né, antigamente somente com os combos vitrines, né, que a gente trabalhava. Quando a gente trouxe aqui na Cross a ideia do monte seu combo, eu diria assim que basicamente, né, ajudou demais no quesito de como passar isso para o cliente, porque é exatamente isso. Às vezes eu estou contratando um plano de internet que está vindo um benefício que eu não quero, mas está vindo. É um combo que eu sou obrigado a adquirir, né? E às vezes eu não vou usar aquilo, não tem ninguém que de repente na minha casa que gostaria de um futebol ou de alguma outra coisa. Então, quando a gente conseguiu implementar aqui na Cross a ideia do Mondson Combo, ficou muito mais fácil, ficou muito mais vendável e, de fato, muito mais personalizado. Né? Então, cada um, de fato, vai conseguir montar, escolher aquilo que, de fato, faz sentido para o seu dia a dia, né? Isso é muito interessante. Isso a gente até fala que é a Cross do seu jeito, né? A Cross do seu jeito, porque eu monto do jeito que eu quero. Isso é muito bacana, uma sacada muito boa, de fato, pra gente, né, que tá aí no mercado. E assim, quando a gente fala desse mundo digital, a gente não pode esquecer também dos aplicativos, que agora a Cross tem o próprio aplicativo e nele já tem vários benefícios, não é isso? A gente tem um aplicativo totalmente novo, né, focado na experiência do cliente. A gente não quer um aplicativo que o cliente só entra ali para pagar a fatura. Né? Esse foi o principal objetivo. Então, trouxemos um aplicativo que o cliente consegue, dentro do próprio aplicativo, consultar todas as suas faturas, a parte de contrato e tudo mais, que é um módulo de internet que fica lá dentro. E também temos ali a parte de cashback, temos a parte que o cliente pode efetuar uma compra numa loja, num parceiro assim, nacional, numa Amazon, num Magalu e diversos outros parceiros nacionais, e ele pode ter benefício de cashback. Então, e fica ali dentro do próprio aplicativo como se fosse uma wallet, que ele pode depois resgatar esse cashback diretamente para sua conta. E também temos o benefício da parte de cinema, lá dentro do aplicativo, que ele pode pagar. Isso é bom. Né, ele pode escolher ali um filme que ele queira assistir, e aí ele consegue um desconto lá também. Então, temos também a parte agora da telemedicina, que está incluso dentro do aplicativo, então é uma coisa assim que pensei de uma forma que levasse isso para o cliente e não fosse tão complicado. Eu tenho que sair para outro aplicativo, tem que criar uma outra conta aqui. Não, tudo dentro de um aplicativo só. Então, você entra dentro ali, tem um módulo que é de telemedicina, ele clica ali, ele já pode ter um contato com o médico, por exemplo, de clínico, 24 horas, que fica ali disponível. Então, é muito bom. E aí tem todas as questões também que lá dentro ele pode contratar os outros benefícios que a gente estava falando aqui, que é de streaming, e clube de vantagens e tudo mais. E na verdade a gente está o quê? Simplificando a vida, né, do cliente, porque assim, nesse mundo tecnológico a gente tem muitas opções. Tem a questão da telemedicina, que é um lançamento da Cross também, isso sem dúvida. Então, para as pessoas que estão em casa, né, essa questão de ter um aplicativo onde a gente encontra tudo, né, quase em um só lugar, porque é um leque de produtos que pode ser encontrado no aplicativo da Cross. Depois você já baixa o aplicativo, é muito fácil. Vamos ter um episódio também para falar sobre eles em breve. Mas, Márcio, para o comercial, hoje os produtos da Cross Connection, quais são assim os mais procurados, né, da Cross? Na verdade, hoje a gente começa, né, a partir da Watch, da Globoplay e da Disney. Eu digo assim, hoje são os três que é mais buscados, né, pelo nosso público. E aí depois a gente consegue partir para o Telecine, para a HBO Max. A gente tem também a parte do Exit Lag, que é muito interessante para você que joga, para você que gosta de games, né, tá envolvido nesse mundo. O Exit Lag é uma coisa assim, é um plano que a gente tem aqui muito interessante dentro da Cross, que é especificamente para esse público de gamer, né? E aí a gente tem também a parte do sócio torcedor, do Bragantino. A gente tem um plano chamado Plano Massa Bruta. É muito interessante. Então você que tem frequentado o estádio, você que frequenta aqui o nosso Bragantino, é muito interessante o plano sócio-torcedor da Cross Connection também. Temos a questão agora também da telemedicina, né, como já citamos anteriormente. Na verdade, são todos em categorias, né, a gente fala, né, Márcio? A parte de entretenimento, a gente vê que entretenimento, aquela família que busca, que gosta de assistir séries, maratonar. Então, para essa família, é o conteúdo de stream que a gente traz. Como você falou, Watch, Paramount, Max, Globoplay, Disney, Telecine. Então, assim, é uma cesta assim, para todos os gostos. Aí, o outro segmento que a gente tem ali é a parte de saúde. Aí entra a telemedicina. Segmento de benefícios de clube de vantagens.
Clube Cross, Isso. educação, ENSE. A ENSE, é verdade. Né? ENSE, olha, uma plataforma de estudo excelente, que ainda quando você se matricula, você pode ter aí a carteirinha de estudante, pela União dos Estudantes, ou seja, né, para você utilizar... Mais de 120 cursos. Olha isso, e estudante paga meia, né, gente? Então, né? Estudante paga meia. E é importante a gente ressaltar também a questão de hoje dessas facilidades que hoje a Cross proporciona aos clientes, porque ela também tem toda a assistência. Isso é importante, a gente lança um produto, após lançar esse produto, nós já temos ali um vídeo didático de como baixar, como usufruir, e depois disso a gente tem ainda um setor de controle de qualidade que nos ajuda a medir como está a satisfação do nosso cliente. Eu sei que no caso, né, aqui hoje a gente está falando dos SVAs, nós estamos falando do comercial, mas é importante você de casa saber que nós temos ali um time completo da Cross Connection para te ajudar. Lembrando também que o Márcio Barbosa, além dele estar à frente, né, do comercial, do residencial, ele está também à frente do B2B, que a gente chama do comercial. Em breve nós teremos aqui um bate-papo sobre LAN-to-LAN, MPLS, enfim... Serviço de data center, né? Exato, tudo isso que engloba, lembrando, gente, que nós temos aqui, né, o nosso data center, nós somos o primeiro data center da região Bragantina, um data center robusto, vamos falar de anel óptico, enfim, é um leque de assuntos para a gente conversar com o Márcio e também com o Dias, que ele também está à frente do marketing da Cross Connection, que assumiu aí há pouco tempo. E para você, Dias, como está sendo essa sua experiência do marketing? Porque assim, o Dias, ele é de sistema, ele é o cara dos dados, gente, ele traz os dados, ele mostra os números, então assim, é sempre muito produtivo uma reunião, uma conversa com o Dias, porque ele sempre tem algo para agregar. Mas agora você falando do marketing. Sim, é um desafio. Estou gostando bastante. E faz todo sentido, né? O marketing, ele é o braço do produto, né? Então, assim, como que eu lanço um produto sem marketing, né? E o outro que está muito envolvido é a parte comercial. Então, a gente tem ali como se fosse um anel, né? Então, começa com o produto, depois vai para o marketing e depois vai para a venda. Então, assim, cada um tem que estar em sintonia para poder oferecer aquele melhor produto para o nosso cliente. E Márcio, assim, para o comercial, fala um pouco para a gente já está chegando aqui ao final do nosso Crosscast, teremos outras oportunidades para a gente conversar, mas hoje fala um pouco para a gente do comercial, como você está ali à frente do comercial. Eu sei que a sua equipe é grande, né, porque você está ali nas duas frentes, o B2C e o B2B. Exato, e ainda tem as lojas, né? Hoje a Cross conta com 4, 5 lojas basicamente, né? A gente tem em Toledo, Horto Nogueira, 2 aqui em Bragança, temos em Pinhalzinho também. E é uma coisa muito interessante, né? Essa parte do comercial com o marketing, como o Dias falou agora, é exatamente isso. É assim, a gente lançou recentemente um programa que chamava Regionalização. Eu acho que é um case muito interessante para a gente. Então a gente cria ações do marketing em conjunto com ações do comercial, para a gente conseguir de fato, né, trazer uma experiência melhor por região, para o bairro depois sucessivamente. Então a gente consegue trabalhar exatamente nos bairros, de repente que tem uma adesão maior, a gente consegue trabalhar em cidades, de repente que tem uma procura maior, porque hoje uma coisa muito interessante, a gente tem um time aqui também que traz essa ideia assim, de onde está tendo a maior demanda, né? Então a gente consegue de repente fazer ações específicas para aquela região que está precária de repente de uma estrutura como a da Cross. Entendeu? Então é algo muito bacana que a gente consegue trabalhar em conjunto do comercial com o marketing. E uma coisa que a gente trouxe faz pouco tempo, mas acho que tá legal você comentar aqui, que é o Indique Ganha. Né? É um programa super legal e parceria, né, do comercial com o marketing, e isso é uma coisa que não faz ainda aí muito tempo, né? Mas conta pra gente um pouquinho do... Exato. Assim, esse eu diria assim, né, que é um case que já começou grande, né? Na verdade, a gente tem, basicamente, na primeira semana, já atingiu os mais de 100 participantes. E é uma coisa muito bacana, porque a gente fez uma parceria, na verdade, que como funciona? O nosso cliente, né, que é o cliente da Cross, o nosso colaborador, ou qualquer outra pessoa que queira, de repente, indicar um amigo para ter uma internet de qualidade como a da Cross, ele pode, de repente, se cadastrar em um link da Cross, né? Ele tem acesso a um aplicativo que ele consegue acompanhar exatamente quantas pessoas clicou no link dele, quantas pessoas enviou os dados para a Cross Connection, quantas pessoas contratou e quantas já estão em instalação. Tudo isso, de fato, em tempo real, simultâneo. E o melhor, e aí instalou, o que ele ganha? R$100 no Pix. R$100. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Exato. Cross Connection evoluindo em todos os sentidos. Não, é aquela coisa, Exato. muito mais que a internet que a gente fala. Muito mais que a internet. Você entrega muito mais coisas para os clientes, é muito legal. Exato, e de forma transparente, né, que acho que é o principal, Ju. A ideia, né, da Cross é isso, é sempre trabalhar de forma transparente. Quando a gente fala, acho que muito mais do que internet, é isso, é a gente passar uma segurança para o nosso cliente. Hoje a gente vai ter alguns episódios também falando sobre
LGPD, que eu acho que é muito interessante citar isso também. Então, assim, todos os termos, tudo em dia com a LGPD, então acho que é algo assim que a Cross preza de fato pelo cliente, né? Então eu acho que isso é algo muito interessante de citar também. É essa base, né? O respeito Exato. que a gente tem pelo nosso cliente, essa honestidade, essa transparência. Inclusive, logo nós teremos aí, né, nosso lançamento dos valores da Cross, onde o nosso RH vai vir, vai conversar com a gente. Bom, mas olha, hoje a gente está finalizando. Agradecer a presença de vocês, muito obrigado por colaborar, por esse bate-papo gostoso. Com certeza teremos novas oportunidades de vocês estarem aqui. Com certeza. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.